A gravação. Pronto, estamos gravando a aula. Vai ser uma aula de química sobre leis ponderais. E aí, né, os alunos que não conseguiram assistir, vai poder assistir, vai acompanhar. Vou projetar a tela para a gente já começar a falar sobre. Vamos lá. Slides. Isso. Então tá aqui. Esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre leis ponderais e vamos ficar restritos à lei de Lavoisier e Proust. E depois vamos falar um pouquinho sobre Dalton, a participação de Dalton em tudo isso. Tem uma terceira lei que fala sobre os gases, mas a gente não vai entrar nesse momento porque ela volta dentro da química e da física. Essas leis relacionadas aos gases, as transformações gasosas, elas voltam. Então, não vamos falar delas nesse momento, tá? E quando entrar no momento certo, a gente aproveita e fala delas. As leis ponderais, né? A primeira delas é a lei de Lavoisier. Tá? Então, Lavoisier foi um francês, né? Viveu aí no metade do século XVIII para frente. O que ele dizia pela lei dele? Ele falava que as massas que você tem numa reação química, as massas dos reagentes, a massa total ali, né, de uma reação química, todos os reagentes, o reagente A e o reagente B, a soma dessas massas, elas têm que ser iguais e são a soma da massa dos reagentes, dos produtos. Então, o que Lavoisier propunha na sua lei, observando, né, alguns experimentos que ele fez, foi que as massas elas se conservam, tá? Então existe a lei de conservação das massas. E essa lei de conservação das massas, ela também pode ser estendida para outros campos. Na física também existe esse conceito de conservação de energia, né? As energias elas se transformam, elas são transformadas em outras. Então, a conservação de massas, na verdade, também lembra um pouco isso, lá na mecânica, quando fala de conservação de energia mecânica, que numa transformação química, as massas elas não vão se perder, elas vão se transformar em outra coisa, em outra substância. Então, isso é uma lei, né, que ele propôs dentro dos experimentos que ele fez, tá bom? Então, vamos dar uma olhada no experimento que ele fez. Lavoisier, um dos experimentos, Lavoisier tem um livro, meu livro está guardado na estante, tem um livro chamado Tratado de Química. Lá ele é um livro que relata todos os experimentos. É um livro parece um diário de bordo de um cientista ali, e ele relata todos os seus experimentos com muito detalhe, requintes de detalhe mesmo, tá? E um dos experimentos de Lavoisier aqui foi esse. Ele pegou esse equipamento todo, ele montou tudo isso. Então, o que é isso? Vocês têm um forno, então o forno está aqui. Isso aqui chama retorta, tá? Essa vidraria aqui é chamada de retorta. E nessa retorta ele colocou mercúrio. Aqui também nessa cuba ele colocou mercúrio e nessa campana aqui ele colocou mercúrio e tem ar, né? Tem ar. E aí ele começou a aquecer. Com o aquecimento, o que ele percebeu? Ele percebeu que o nível de mercúrio foi aumentando. Tá? E começou a perceber que, então, a quantidade de ar estava diminuindo. Por outro lado, ele começou a perceber que estava sendo formada uma outra substância nessa retorta. E aí ele, claro, né, pelo conhecimento dele, ele descobriu, né, que tratava-se do óxido de mercúrio. Então, houve uma reação química, houve uma transformação química, porque a substância inicial foi modificada. Eu tenho dois reagentes aqui. Eu tenho mercúrio na retorta, né, que é essa vidraria torta aqui mesmo, e eu tenho o oxigênio presente nessa campana aqui, tá? E aí eu tenho hoje, né, a gente escreve a reação química de uma maneira mais bonitinha. Então, como que a gente escreve? Então, aqui eu tenho o mercúrio metálico, né, o Hg é o símbolo do mercúrio,
tem o oxigênio gasoso e ele produz o óxido de mercúrio. Ele notou no experimento dele que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. E esse experimento ele foi feito repetidamente, foi feito experimentos semelhantes, ele observou isso também com outras situações, ele fez experimento com o ferro e o oxigênio, ele observou a mesma coisa, enfim, ele foi fazendo com um monte de outros elementos químicos e substâncias químicas, experimentos parecidos com esse, para comprovar a sua lei. Aí a gente tem que entender que lei não explica como acontece. A lei diz que acontece, ó. É para acontecer assim. Todas as reações químicas em ambiente fechado, sobre uma determinada condição de reação, todas vão seguir esse padrão. Então, isso é uma lei. O que vai explicar a lei é a teoria, que é o que a gente vai ver depois lá com Dalton. Ele, na época, ele conseguia justificar como que acontecia essa lei, tá bom? Dando continuidade, a segunda lei é a lei de Proust. A lei de Proust, ele fala das proporções constantes, tá? Então, Proust, ele também estudou, né, bastante sobre gases, sobre transformações, e ele percebeu que nas reações químicas, né, de uma maneira geral, ele notou que essa substância, né, formada por substâncias mais simples, elas sempre vão ter a mesma proporção em massa. O que ele quis dizer com isso? Vamos tentar entender de uma maneira bem tranquila. Eu vou dar uma parada aqui, que aí eu consigo ver vocês. O que ele quis dizer no Proust? Vamos pegar um exemplo bem clássico. Você vai fazer, sei lá, um bolo, e esse bolo você precisa de 3 ovos e 3 colheres de manteiga. Essa proporção para fazer esse bolo ela é fixa, não vai poder mudar. Né? Dentro das condições que são necessárias para fazer um bolo, tem que ser 3 ovos e 3 colheres. Então, proporção de 1 para 1, né? 3 de um, 3 do outro. Quando você divide 3 colheres, né? Os 3 ovos e as 3 colheres, 3 para 3 é 1 para 1. Então, essa proporção ela é fixa. Se você for fazer uma receita com uma quantidade maior, independente da tua quantidade que você colocar, esta proporção ela não pode ser mudada. Se for mudada, o bolo vai desandar, tá bom? É isso que Proust falava. Proust dizia que essas proporções nas reações químicas, elas são constantes, elas não vão mudar. Essa é a ideia de Proust. Tranquilo até aqui? Tá suave, né? Então, Lavoisier falava que as massas eram conservadas numa reação química e Proust falava que as proporções entre as substâncias ali eram fixas, elas não se alteravam, tá bom? Vamos continuar aqui a projeção para a gente poder entender melhor a lei de Proust. Então, vamos lá. Aqui a gente tem essa reação, que é a reação bem clássica que Proust trabalhou, que é a água formando hidrogênio e oxigênio. Então, a molécula de água, quando ela se decompõe, ela forma hidrogênio e oxigênio. Ele usou essas massas, 9 de água, e formou 1 de hidrogênio e 8 de oxigênio. E aí ele pegou e falou, não, deixa eu fazer com 18 gramas de água. Aí deu 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio. Aí ele falou, não, vou colocar um pouco mais. Vou colocar 27 gramas de água. Aí a proporção era sempre a mesma, 1 para 8. Né? Então, a relação entre a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio sempre se mantinham constantes, 1 para 8. Depois 2 para 16, que você faz a simplificação, é 1 para 8. E aí, né, ele conseguiu estimar que toda vez que tiver uma reação, né, de decomposição de água, numa situação de condição controlada,
eu tenho sempre cerca de 88,9% é oxigênio na molécula de água e 11,1% é hidrogênio. Então, eu consigo estimar a porcentagem de elemento químico que eu tenho numa substância. Aí você fala, professor, e isso é usado hoje? Sim, eu consigo, com essas relações de Proust, estimar, por exemplo, qual é a porcentagem dos elementos químicos numa substância, eu consigo estimar qual é a fórmula química que aquela substância vai ter. Então, esses conceitos de Lavoisier, eles são muito importantes para a gente, dentro da química, fazer algumas estimativas, né? Afinal de contas, somos ciências exatas, então a gente faz bastante estimativa. Aí vem o tal do Dalton. Então, Dalton, ele chega para dar uma explicada em tudo. Ele vem com a teoria, ele vem com o modelo atômico dele, mas essa teoria que ele tenta justificar e explicar como que acontecem essas reações químicas. Então, vamos primeiro lembrar do átomo de Dalton. Para o átomo de Dalton, né? Hoje a gente sabe que não é isso, óbvio. Mas para Dalton, o átomo ele é uma partícula muito pequena, ela é esférica, ela é maciça e ela é considerada por ele indestrutível, tá? E uma coisa bastante interessante, ele fala que ele não pode ser criado nem destruído, né? Então, ele usa um pouco, ele começa a usar um pouco as ideias de Lavoisier, porque Lavoisier fala que existe uma conservação das massas. E até na hora de falar sobre o átomo dele, né, postular o modelo dele, ele comenta isso, que ela não pode ser criada nem destruída. Então, existe aí uma transformação, um rearranjo, tá? Esses elementos formados por esses átomos isolados, que hoje a gente conhece como simplesmente átomo, porque para eles chamavam de substância composta e átomos isolados. Então, a substância composta para hoje é molécula, né? Com a mesma massa, eles não são divisíveis. Então, ele reafirma essa ideia de que o átomo, naquela época, era uma partícula indivisível. E que a combinação deles era feita numa proporção. Então, existia esse conceito de proporção para Dalton, né? Então, vamos voltar lá para entender agora qual que é a teoria dele, que tenta explicar as leis ponderais. Ele fala o seguinte: quando combinamos em uma reação química uma mesma massa de elemento, com diferentes massas de outro, o resultado vai ser sempre a formação de substâncias diferentes. Então, aqui é o conceito de transformação química. Para ter transformação química, a substância final tem que ser diferente da inicial. Então, percebam que, numa teoria, a gente consegue entender por que lá tem a diferença entre transformação química e transformação física. E ele fala mais do que isso, né? Então, ele fala que essa relação das massas, né, que variam, então ele já fala que há uma variação, ela resulta em números inteiros e pequenos. Então, aqui ele fala das proporções múltiplas. O que ele quer dizer com tudo isso? Ele explica que as reações químicas elas ocorrem porque elas vão manter essas massas, né? Assim, a quantidade inicial tem que ser igual à final, então há essa transformação. Ele fala que o resultado é a transformação, então ele reafirma, ele explica a lei de Lavoisier e ele explica as leis ponderais, que fala que essa relação é que justifica ser proporções múltiplas, ou seja, além das proporções serem fixas, elas não se alterarem entre os componentes, eu posso duplicar, triplicar, quadruplicar as massas numa reação química sem alterar as proporções entre os elementos ou entre as substâncias. Quando a gente vê aqui, vou voltar aqui na proporção aqui de Proust, daqui para cá ele dobrou. De 9 foi para 18, de 18 foi para 27. Então, aqui, Proust, ele já fazia experimentos com massas dobradas, triplicadas, para ver se o comportamento na proporção se mantinha. E aí Dalton foi lá e reafirmou tudo isso, e aí criou-se aí uma teoria que explica
o que aconteceu com as duas primeiras leis lá. Dalton, na verdade, ele estudava mais gases, né? Mas aí ele acabou com essas leis de Proust e Lavoisier, os estudos dele, ele conseguiu explicar essas duas leis aí, tá bom? E aqui, só para concluir, né? O átomo para Dalton, ele está representado na forma de uma esfera, e aqui ele representava essas reações dessa maneira. Então, na primeira aqui, vocês têm a molécula de água, né, clássica aqui, que a gente já desenha com os dois hidrogênios parecendo, né, um Mickey de ponta cabeça aqui. Aqui eu tenho duas moléculas de água e foram duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Notem que as quantidades de elemento químico oxigênio, elas permanecem as mesmas. Eu tenho dois átomos de oxigênio do lado dos reagentes e eu tenho dois átomos de oxigênio do lado dos produtos. Contudo, eles sofreram um rearranjo, que é aquilo que Dalton falava na teoria dele. Essas substâncias, elas vão se rearranjar de tal maneira que vão formar outras substâncias diferentes. E isso é o fato. E ele representava dessa maneira. E para justificar ainda a teoria dele das proporções múltiplas, ele pegou quatro moléculas de água e resultou em 4 moléculas de hidrogênio e 2 de oxigênio. E manteve-se a proporção, manteve-se a conservação da massa, então a quantidade que eu tenho inicial permanece igual na final. Eu vou ter aqui 6 átomos de elementos químicos diferentes, mas são 6 átomos, e eu continuo tendo 6 átomos, só que eles estão rearranjados de forma diferente, tá bom? Então, essas foram as duas leis aí de leis ponderais que a gente viu, que a gente vê com vocês, que é a lei de Proust e de Lavoisier, e a teoria de Dalton, e um pouquinho falando sobre Dalton, o que ele conseguia justificar e explicar para a época. Para a época foi um salto bastante grande, foi um divisor de águas, e esses conceitos, as leis, elas não mudaram, porque é lei. Então, a partir de agora, tudo que vocês forem ver na química, o que a gente vai ver na química, elas estão todas com base nessas duas leis. Então, quando a gente for estudar a estequiometria de uma reação, que é calcular, né, o quanto que eu tenho de cada uma das substâncias, ou quantos átomos eu tenho, balancear uma reação química, vocês vão aprender, prever a quantidade de reagentes ou de produtos numa reação química. Então, tenho lá uma reação, quero formar nitrogênio. Aí eu quero formar nitrogênio, eu quero formar amônia. E eu tenho nitrogênio e hidrogênio. Quanto que eu vou precisar de cada um para formar, sei lá, X toneladas de amônia? Então, são essas as leis que vão reger a química daqui para frente para vocês. E é daqui para frente, quando eu falo daqui para frente, é daqui até o final do ensino médio. E tudo está baseado nelas, tá bom? Deu para entender? Tá tranquilo? A amônia, ela é uma substância que serve como base para fazer o Veja, sabe o alvejante não, o Veja, aquele produto de limpeza. A amônia é uma substância gasosa, mas aí a gente tem uns processos industriais que tornam ela ficar líquida. E ele tem aquele cheiro característico, tá? Aquele cheiro do amoníaco que o povo fala, né? A amônia também, ela era utilizada, ou ainda é, não sei, essa área de tintura para cabelo não é muito a minha praia, mas enfim, eles usavam muitas coisas à base de amônia para poder ajudar na reação. A amônia, historicamente, ela foi descoberta ou sintetizada, vamos colocar assim, né, para ficar bonito, para motivos bélicos, na verdade, né? A amônia ela é utilizada como matéria-prima para explosivos. Então, na época lá da Segunda Guerra, alguns cientistas foram contratados para desenvolver um processo industrial que conseguisse ter o maior rendimento possível de amônia, que aí foi dado o nome de processo Haber-Bosch, que vocês vão ler lá no 3º ano. Então, o montador vem junto. Professor? Diga. Então,
A amônia também pode ser gerada através de decomposição de alguma coisa na água, não pode? Se for uma substância que já contém amônia na sua composição, sim. Tá? Por exemplo, hidróxido de amônio. Algumas substâncias têm nos componentes, né? Alguns produtos têm como componente base o hidróxido de amônio. Aí, em água, ele vai solubilizar e vai liberar amônia. Mas aí vai estar solubilizada. Você vai sentir um pouco o cheiro, porque a amônia ela é volátil, né? Mas ela está presente ali sim. Ela é considerada uma substância de caráter alcalino. Tá? Ela é alcalina, ela é considerada uma base dentro da química, tá bom? Entendi. Mas ela tem a sua importância, né? É que assim, tipo, em aquário, falo que é gerada amônia através, né, da alimentação, tipo, de ração que é decomposta e através de urina, fezes de peixes e tal. Por isso que quando eu vi você falando de amônia, aí veio na mente a amônia que é gerada através desses acontecimentos. No aquarismo, o que vocês estudam, o que vocês controlam, na verdade, é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, por conta da decomposição aí, vai formar alguns compostos, alguns óxidos de nitrogênio que vão reagindo e vão formando amônia. E aí você tem que controlar essa quantidade de amônia, porque algumas espécies de peixes elas não sobrevivem, não resistem ou podem sofrer algum dano. E tudo é controlado. Então, quer aprender bastante química, é só mexer com aquário, que quem estuda aquário, quem gosta de aquário, é um hobby, precisa saber bastante. É legal saber um pouco de química, né? Tem muita química no aquarismo, tem bastante, inclusive. Sim. Principalmente no aquário marinho, lida muito com KH, né? Que é a dureza da água, não é? Sim, também. A dureza da água influencia, o pH na água influencia, a temperatura na água influencia, a temperatura na água vai mexer com a quantidade de oxigênio presente nela, e por aí vai. Aí você tem que ter alguma coisa que borbulhe o oxigênio ali dentro, né? Que coloque o oxigênio, solubilize o oxigênio no líquido ali, na água líquida. É bem interessante trabalhar, estudar o aquário do ponto de vista da química, ela é bem... E da biologia também, né? Porque tem bastante biologia. Por exemplo, para a decomposição da amônia no aquário é utilizado muitas bactérias, né? As bactérias nitrificantes. Muito bem, isso mesmo. Exatamente, elas vão decompor a amônia para poder servir de nutriente para alguma situação dentro do aquário ali. Agora, você imagina aqueles aquários de grandes lojas ou de lugares que tem várias espécies juntas ali, que cria todo um microecossistema, e aquilo não pode dar ruim, tem que ficar perfeito. Não é fácil. Eu imagino que não seja fácil controlar tudo isso, não. Tem uma coisa que estava pesquisando nesses tempos, por exemplo, o pH. Muita gente não cuida do pH. E o pH é um dos principais fatores de morte de peixe. E é uma coisa que influencia muito, se não me engano, na fisionomia, né, do animal. Sim. O pH ele é importantíssimo para a vida. Se não me engano, está até no nosso sangue, não é, professor? Sim. Algumas, né, o nosso sangue ele é um fluido e existem algumas espécies químicas que vão dar a característica do pH, né? Se ele é mais alcalino, se ele é mais ácido, se ele é mais neutro, enfim. E dependendo da forma da sua dieta também pode desenvolver alguns distúrbios no pH, e aí pode criar uma doença com base no pH. Tudo é pH, né? A partir do momento que você começa a se alimentar, o pH da sua boca ele é mais neutro, aí você está se alimentando e resolve ingerir água. Não estou nem falando de refrigerante que tem um pH ácido, né? Água mesmo. Quando você faz isso, você lava a sua boca e tira as enzimas que vão digerir o alimento na boca. E essas enzimas elas só funcionam em pH neutro. Você jogar essa enzima para dentro do teu estômago, já mata elas não vão funcionar. E aí você acumula
gordura. Por isso que alguns nutricionistas e tal, eles falam, olha, quando você for se alimentar, não bebe água, não. Bebe água daqui uns 40 minutos, meia hora, que aí sim já deu tempo da digestão acontecer de uma maneira mais eficiente. Na prática, muito difícil fazer isso, né? Muito difícil. Quase impossível. Aí você mexe com... Aí vamos pensar o refrigerante. Você comer um hambúrguer no McDonald's, né? Carboidrato a rodo, tem um pouco de proteína. Tem que ter o refrigerante. Extremamente ácido. A amilase, que quebraria o seu amido, né? Que é o carboidrato se transforma em amido. Que quebraria isso na sua boca já não vai acontecer. O seu estômago, o pH é ácido. Não tem enzima para quebrar o amido lá dentro, lá no teu estômago. Tá explicado que a gente engorda. Entendi. Entendeu? Você não consegue, acumula como gordura. O teu organismo vai... E o teu fígado vai olhar para você e falar assim, isso é uma piada para você, porque tudo vai para o fígado. Né? Né? Toda a parte metabólica de parte de gordura, o coitadinho que sofre. E aí você tem resíduo ácido na boca. O nosso dente tem calcário. Aí o ácido, a gente sabe intuitivamente que o ácido vai corroer o calcário. Por isso que você tem que escovar dente, passar fio dental, porque as bactérias que ficam na boca por conta de restos de comida, elas começam a acidificar o meio, por conta da decomposição do alimento mesmo. E aí começa a criar as cáries nos lugares assim que o dentista até fala, se a cárie está entre os dentes é sinal de que a pessoa não tem o hábito de passar fio dental. Agora, se a cárie pega em cima, pega embaixo, aí é uma má escovação mesmo. Então, ou uso excesso de doce, né? O açúcar, quando ele se decompõe, ele forma um ácido. Então, esse ácido corrói. Por isso que a gente tem que usar a escovação, né, com uma certa frequência para inibir isso daí. Mesmo assim, a gente sempre escapa uma cárie ou outra, né? Não tem jeito. Não tem. Quem come hambúrguer sem tomar um refrigerante junto? Não existe. Não dá. Não dá. Entendeu? Mas tranquilo, gente. Deu para entender aí os conceitos. Aí, se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato, porque vocês vão fazer o formulário, né? Tem lá as questões. Se estiver fazendo lá, tiver com dúvida de resolver, no material que a gente mandou para vocês, tem alguns exemplos de como se resolve essas continhas, que é uma continha de soma ou uma proporção, dividir um pelo outro. Não tem muito mistério. E aí vocês vão tirando dúvida com a gente para a gente ajudar vocês. Tranquilo? Beleza, professor. Vocês têm alguma dúvida sobre mais alguma coisa? A gente ainda tem mais 5 minutinhos. Não só do que foi falado hoje, mas relacionado à escola. Vocês conseguiram pegar o material lá de vocês? Como é que tá isso daí? Tá tranquilo? Então tá bom, então. Gente, então eu vou encerrando aqui, tá bom? Valeu por vocês terem aparecido. É importante que vocês apareçam nas aulas de Zoom para poder ter esse contato, né, de conteúdo e tudo mais, tá bom? Vou encerrando e aí a gente vai tirando a dúvida de vocês com o tempo, tá bom? É isso aí. Vou encerrar a chamada aqui, tá bom?